fala sobre teologia. Quando fala de teologia, nós temos que ter muita cautela para não puxar muito a sardinha para a nossa brasa, ou puxar muita brasa para a nossa sardinha, porque na realidade a teologia, queira ou não, quem gosta de teologia, faz teologia, estuda teologia, queira ou não, o professar da sua fé influencia um pouco. E é o que aconteceu justamente com a teologia de Elifaz. Ele olhou apenas para o umbigo dele e ficou cego, embaralhado nas letras, e é o que nós encontramos contextualizando a teologia de Elifaz nos dias atuais. Se você contextualizar a teologia de Elifaz nos dias atuais, você vai encontrar muitos pregadores, pastores, líderes, ensinadores da palavra de Deus, teólogos, embaralhados nas letras. E a Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica, mas também a Bíblia diz que onde há exagero demais, e está lá inserido dentro da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que quando se espiritualiza demais, também há uma tendência muito grande de haver contradições, erros, exageros e até pecados. Então, a igreja dos dias atuais que nós observamos, ela tem uma pitada exagerada. Alguns ministérios exageram na letra, extinguiram o Espírito Santo. Outros ministérios exageraram na espiritualidade, no pentecostalismo, e disseram que a letra não é para nada, não vale de nada. Então ficou lados opostos, exagerados, e que tudo isso traz desequilíbrio quando surge e faz uma interpretação teológica. Existe a exegese que você faz de um texto e existe a eigese que você faz de outro texto. Então, existe o estupro da palavra, existe aquela interpretação que você faz porque a sua denominação reza aquela cartilha doutrinária dentro da igreja. Existe a interpretação certa, normal, a interpretação sadia, a interpretação natural da Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesmo. É uma das regras principais da hermenêutica quando se fala de teologia. Então, quando nós observamos aqui a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem, na realidade, quando nós entramos nesse assunto, no livro de Jó, patriarca Jó, Velho Testamento, e contextualizamos com o Novo Testamento e colocamos a cristologia dentro do livro de Jó, você vai entender, compreendendo em uma interpretação verdadeira, não falsificada, que Jó estava em suas entrelinhas, em suas palavras poéticas, em suas palavras por ali, querendo dar uma resposta para Elifaz, mas que ao mesmo tempo ele estava conversando consigo mesmo e enviando um recado para Deus. Quando você olha nas páginas, examina as páginas do livro de Jó, você vai entender que Jó está fazendo uma teologia cristocêntrica. Veja se tudo isso não tem a ver com Jesus. Quando Jó
quando ele faz, diz assim: você está sofrendo porque você é um pecador. Aí Jó fala: olha, não é bem assim, né? Não é bem assim como você está falando, né? Deus está nos altos céus, contemplando cada um de nós, próximo de nós, ao nosso lado. Nós encontramos dois exageros teológicos nesse diálogo entre Jó e Elifaz. E esse exagero teológico nós encontramos quando Elifaz apresenta a teologia transcendente, quando ele apresenta um Deus que é transcendente. Aí nós vemos a teologia exagerada de Elifaz apresentando um Deus tão distante que não olha para os mínimos detalhes de uma pessoa aqui na face da terra. Ora, a Bíblia diz que uma folha não cai de uma árvore se Deus não permite. A Bíblia deixa bem claro que Deus está no controle da história do universo, do mundo, dos países, das nações, das tribos, das línguas. Ele está no controle da sua vida, da sua casa. Ele está no controle de tudo. Quer saber como Deus controla os mínimos detalhes? Eu não sei se os irmãos já observaram, estudaram, pesquisaram sobre a formiga. A formiga, existe uma organização tremenda dentro de um formigueiro. E se você quer saber o tamanho desse Deus, o tamanho dele, claro, ele é transcendental, como estava apresentando a teologia Elifaz. Ele é transcendental, quando falamos que Deus é transcendental, estamos dizendo, ele é um Deus cheio de seus atributos, tão poderoso, tão infinito, tão grande e tão glorioso, que não olha para os detalhes de pessoas insignificantes e pequenas. Ora, Deus olha para o detalhe de um formigueiro. Se você prestar atenção, para quem gosta de tanajura, para quem gosta de formiga, para quem pesquisa, estuda, olha, vê, você vai ver que nos detalhes de uma flor, de um passarinho e de um formigueiro, Deus está tão presente, cuidando de tudo, no controle de tudo. Eu sei que você sabe que dentro de um formigueiro existe uma organização tão tremenda, que ali existe a formiga que faz parte da química. Ela vai lá longe, naquela trilha da formiga, chega lá em uma roça, ela morde a folhinha. Se ela percebe que aquela folha é venenosa, por isso que há o adágio popular lá no mundão: formiga sabe a roça que come. Se ela vê que aquela planta é venenosa, ela faz um exame químico na hora, diz para as outras que aquilo dali não é bom para ir para dentro do formigueiro. E aí as outras automaticamente não corta mais aquela planta, já se dirige para outra, onde a formiga química autorizou, que é perfeita para a alimentação. Não sei se você sabe, mas a formiga, quando ela corta o pedacinho daquela planta, ela não se alimenta daquilo ali, ela leva para dentro do formigueiro, e lá aquele pedacinho de planta entra em decomposição, cria um fungo, e aquele fungo é que alimenta as formigas. E tem a química que examina a formigueira, que é parte de química formada na Universidade das Formigas. Tem aquela que corta, que faz o corte perfeito, porque a formiga consegue levar o peso 10 vezes maior do que o seu corpo. Ela faz aquele corte perfeito. Tem aquela que carrega o material para dentro do formigueiro. E se você observar detalhadamente, existem os soldados que estão ali ao redor do formigueiro e ao redor lá daqueles que estão fazendo a colheita, porque se surgir algum ataque de um predador, eles tomarão providência. Lá dentro do formigueiro você vai encontrar
as formigas, cada uma em um serviço, em um detalhe, cada uma com ocupação, a carteira fechada de uma é para ali, a função da outra é ali. Pasme, quando uma formiga é morta em qualquer lugar, houve uma vacância, porque o formigueiro tem uma quantidade perfeita de formiga. Cada formiga na sua função, na vocação que foi chamada, fazendo o seu trabalho, elas são específicas nisso. Cada uma tem uma função diferente da outra, e cada uma exerce numa habilidade descomunal, que até o sábio Salomão usou o exemplo da formiga para repreender o preguiçoso. Vai ter com a formiga o preguiçoso, porque elas trabalham mesmo, levam a sério, e quando surge o inverno, época que elas estão dentro de casa, assistindo televisão, comendo pipoca e tomando refrigerante. Mas veja que quando há a falta da formiga, seja a química, seja o soldado, seja aquela que corta, seja aquela que carrega, ou seja aquela que faz outra função, quando surge a vacância dela, a falta dela, porque ela morreu, a formiga rainha vai lá e coloca os ovos, tendo outras formigas para substituir a vacância. Os especialistas e pesquisadores em formiga chegaram a uma conclusão, que a rainha, automaticamente, quando ela está ali no formigueiro, colocando aqueles óvulos para fora, colocando outras formigas novinhas para exercer a vacância das outras, pasme, se morreram 3 químicas, ela vai colocar apenas 3 químicas, dá à luz apenas a 3 químicas. Se 2 soldados sumiram, só vai sair dali 2 soldados, não sai mais nem sai menos. Se 4 cortadeiras morreram, desapareceram, sumiram do formigueiro, ela vai justamente ali fazer sair do seu abdômen, a formiga rainha, apenas 4 formigas cortadeiras que está faltando. Então veja o detalhe de Deus, veja a minúcia de Deus, veja Deus cuidando de algo tão que eu acho insignificante, talvez você ache também, mas Deus não. Deus deixou tudo em perfeita harmonia, debaixo do seu controle. Ele cuida de tudo, Ele cuida do ser humano, do lado dele, nos mínimos detalhes, até de um simples formigueiro. Agora, nós temos que levar em consideração que quando ele fala da transcendência de Deus, colocando Deus lá longe e dizendo para Jó, rapaz, ele está muito longe, não é por nada não, mas ele não vai atender essa lamúria sua aí, não vai escutar, nem vai perder tempo com essas picuinhas suas não, Jó. Deus é muito grande, está muito ocupado, Ele está muito longe, Ele é muito infinito, Ele é muito poderoso. Aí Jó apresenta, quebrando a teologia transcendental que ele faz, Jó apresenta a teologia imanente. Só que, quando você analisa o significado, o conceito da teologia imanente, é como se Deus estivesse junto e misturado com nós, mas cuidando assim lado a lado, cuidando assim, carregando nos braços, carregando de uma maneira carinhosa, amorosa. E quando você olha Jó apresentando a teologia imanente e dando esse recado para ele faz, nada mais, nada menos, ele está inserindo dentro do livro de Jó, Velho Testamento, a cristologia bíblica. Quando ele apresenta um Jesus que ama, quando ele apresenta um Jesus que chora, quando ele apresenta um Jesus que está do teu lado, quando ele apresenta um Jesus que te carrega nos braços, quando ele apresenta um Jesus que cuida de você, um fio de cabelo da sua cabeça não cairá jamais sem que ele não permita. Então, só que Jó exagera um pouco da teologia imanente, e o Elifaz exagera um pouco da teologia transcendental.
A teologia transcendental apresenta um Deus tão poderoso, que ele não tem quase tempo de estar preocupado com a vida de um crente que está sofrendo, passando na prova, clamando e chorando todos os dias por um milagre. A teologia imanente diz que Deus está junto e misturado com nós. Abre-se um parênteses. Deus está junto e misturado com aquele que permite Deus entrar na história dele, com aquele que se arrepende dos seus pecados e busca aquele Deus que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sim, Deus está junto e misturado com você quando você verdadeiramente abre o coração para Ele trabalhar na sua vida. Veja o que aconteceu essa semana. Uma senhora ligou para mim pedindo oração, disse que o marido dela abandonou e está casado com outra mulher. Eu fui aconselhar para ela o seguinte, eu digo, olha irmã, Deus pode fazer um milagre na vida do seu marido, né? Eu acredito em milagres, eu acredito no sobrenatural de Deus, mas na realidade, Deus faz um milagre na vida do homem e da mulher quando ele abre o coração. Já explicaram para a senhora que lá no livro de Apocalipse diz que o coração, a chave dele é por dentro? Já explicaram para a senhora que só existe um dono do coração, e é cada ser humano. Cada ser humano é dono do seu coração, e esse coração só se abre para um trabalhar específico de Deus quando o dono dele abre por dentro. O coração é igual à arca. Já leu a história da arca, quando os homens começaram a bater, e a Bíblia diz categoricamente, Deus fechou por dentro. O coração, ele tem janela, ele tem a porta, mas só quem abre é você. O meu coração, a chave está comigo, só quem abre sou eu. Eu tenho livre arbítrio, eu tenho livre escolha, eu abro ele a hora que eu quiser, para as coisas que eu quiser, no momento que eu quiser. Então Deus deixa bem claro que lá em Apocalipse ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ou melhor, Jesus batendo na porta do teu coração para entrar e fazer uma transformação e libertação e grande obra. E se você abre a porta do coração, aí sim, ele entra, trabalha, limpa, faz a faxina. O Espírito Santo, depois que está toda a faxina feita, tira a lama, tira a impureza, passa uma mão de cal, coloca a mobília nova. Depois que está tudo arrumado, muda a parte elétrica todinha, porque não tinha luz, porque era das trevas, luz ali não acendia. Aí bota toda a parte elétrica nova, chama um eletricista, chama um pintor, chama a mobília, design de interior. E depois que o coração está limpo, está claro, está tudo lindo, maravilhoso, mobiliado, é quem vai habitar nele, quem vai morar nele? O Espírito Santo, porque ele não habita em trevas. Então é impossível uma pessoa dizer, contextualizar ou interpretar ou conceituar que um coração de um homem, de uma mulher, de um ser humano habita ali. Metade da casa habita o Espírito Santo, metade da outra casa habita demônios, trevas. Isso não existe. Ou o Espírito Santo toma conta totalmente do teu coração, ou o diabo toma conta totalmente dele, porque a luz não se une com as trevas. E eu fui explicar para ela que campanhas de igreja não é isso que salva as pessoas. E não é a prioridade que leva o homem a ser transformado pela ação do Deus Todo-Poderoso. Tem que haver o interesse da pessoa. Claro, a gente faz campanha, sim, eu creio nisso. Jejuamos, oramos, conversamos, falamos, reunimos, tentamos ali ver se o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, bate na porta daquele coração. A campanha é para isso. A campanha faz com que o Espírito Santo vá lá no coração do teu marido e bata na porta. O jejum, a oração e tudo que você faz de sacrifício nessa vida, pedindo para Deus salvar alguém, é para que apenas aconteça esse batido na porta do coração. Agora, quem abre?
Quem tem o poder de abrir? Quem tem a chave? Quem pode abrir? Nem Deus abre, porque Ele não pula, Ele não arromba, Ele não força, Ele não é melhor educado, Ele apenas bate. Então você ora para Ele bater, consagra para Ele bater, jejuma para Ele bater, faz campanha para Ele bater. Se aquela pessoa que está escutando o toque do Espírito Santo no seu coração, ele se tocar por aquilo dali e abrir a porta do coração por dentro, ali sim, o Espírito Santo entra e faz morada, limpa, faz uma faxina, muda a história da vida dele e tudo será diferente. Ela não concordou comigo. Ela disse: esse Deus eu não conheço, o Senhor está pregando um Deus que eu nunca vi na minha vida. Ele é todo poderoso para salvar aquele homem, Ele é todo poderoso para libertar o meu marido, e Ele vai destruir aquela mulher da vida dele, vai trazer de volta para mim, mesmo que ele queira ou não. Eu não conheço essa teologia. Isso é uma teologia que a igreja espiritualizou tanto, pregou tanto, colocou na cabeça daquela mulher, que Deus arromba a porta e faz o que Ele quer na vida de A, na vida de B. Não faz. Deus não força a barra para ninguém servir a Ele. Deus não obriga homem nenhum servi-lo. Deus não quer robô servindo a sua casa, nem querendo caminhar para o céu. Deixa o homem livre, com o livre arbítrio, com a livre escolha. Deus quer homens e mulheres que se prostem diante dele, verdadeiramente, unicamente, exclusivamente por voluntariedade, por amor, por carinho. Deus não quer nada obrigado de ninguém. Então, quando nós aqui nos dias atuais encontramos uma pessoa com a teologia deturpada na mente dela, primeiro ela quer que a mulher que está do lado do homem morra. Eu não conheço este evangelho. Segundo, ela quer que Deus arromba a porta do coração dele à força, mesmo que ele não queira ser crente, e traga ele para dentro da igreja. Também eu não conheço esse Deus. São evangelhos pitadas de teologias interpretadas e pregadas dentro da igreja, que nós ficamos abismados e que isso não está na Bíblia. Então não era só nos dias ele faz que existia uma teologia exagerada, deturpada, em uma interpretação que cada um só olha para o seu umbigo. Não era só nos tempos que ele faz, hoje existe também. Hoje nós encontramos a liderança evangélica brasileira pregando um evangelho. Uns valorizam demais a letra e pegaram o Espírito Santo, extinguiram. Não se há mais liberdade para o Espírito Santo no seio da igreja. Outros pegaram, exageraram tanto na atuação pentecostal do Espírito Santo, que qualquer coisa da carne, que qualquer emoção, que qualquer pulo, que qualquer grito, ou que qualquer manifestação humana, meramente humana, tipo uma peça de teatro, você não pode falar nada, porque aquilo dali é o Espírito Santo de Deus agindo. Mentira! Isso são teologias exageradas, interpretações erradas, que prejudicam o caminhar da igreja para o céu. Quando nós olhamos para a teologia que ele faz, ela é pregada nos dias atuais. Quer saber? Existe uma igreja brasileira poderosa, rica, forte, e que cresce muito por aí, que o povo gosta, eu não tenho nada contra, mas o líder dessa igreja, ele disse o seguinte: uma certa vez perguntaram para ele: o que é que corre nas veias desse ministério que cresce tanto? Ele disse: ora, o que corre nas veias desse ministério é o dinheiro. Então a igreja, a prioridade dela é Mamon, o único que é chamado de Senhor na Bíblia, fora o Senhor Jesus. Se ele fosse um homem inteligente, tivesse compromisso com a palavra de Deus, ele tinha dito: o que corre nas veias desse ministério é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E perguntaram uma certa vez
para esse líder poderoso dessa igreja rica aqui no Brasil e perguntaram para ele: como e quando e explique para mim, conceitue para mim o que é batismo do Espírito Santo. Ele disse: ora, batismo do Espírito Santo é você fechar os olhos, pensar qualquer coisa, abrir a boca e dizer palavras sem sentido. Isso é falar em línguas estranhas. Eu aprendi que batismo no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas não é nada disso. Eu aprendi que lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, os discípulos falaram em línguas estranhas, porque ali revela a inauguração da igreja primitiva, quando o Espírito Santo, outro Consolador, desce para inaugurar a igreja e desce para morar na terra. Jesus sobe e ele entra aqui na terra como substituto do Senhor. Ele é o Consolador, ele é o Espírito Santo, e depois que o crente vai se aprofundando na palavra, na oração, na consagração, no jejum, trabalhando na obra de Deus, ele vai tendo experiências diferentes, subindo graus e níveis espirituais diferentes, e chega uma hora que ele é batizado no Espírito Santo, falando língua dos anjos. Não é qualquer língua, não é abrir a boca e inventar, não é abrir a boca e falar qualquer coisa. Está parecendo um movimento carismático da igreja católica. Aquilo ali não é línguas estranhas. Línguas estranhas eu conheço. Se tem uma coisa pela misericórdia de Deus, que Deus tem me dado aqui entre os dons, os 9 dons espirituais, é o discernimento de espírito. Nós sabemos, né, como liderança, como homens de Deus, nós sabemos o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é coisa humana, o que não é de Deus, o que é coisa lá do inimigo de nossas almas, o que não é de Deus. Se você fizer uma pesquisa acerca de demonologia, e se você estudar acerca dessas coisas, das coisas ocultas, das coisas satânicas, se você for no centro de Macumba, se você for fazer uma pesquisa de campo, você vai ver que lá no centro de Macumba também se fala línguas estranhas. Também os demônios falam línguas dos demônios, pessoas incorporadas falando línguas demoníacas, falando ali línguas diferentes. Não tem nada a ver com língua dos anjos, não tem nada a ver com o que esse líder religioso falou. Ou seja, ele disse que falar em línguas estranhas, ou ser batizado no Espírito Santo com evidência de falar outras línguas, ele estava dizendo que era coisa banal, que era coisa qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode interpretar, qualquer um pode falar, qualquer um pode ser batizado com o Espírito Santo. E não é isso que a palavra de Deus diz. Quando nós chegamos na porta dessa igreja evangélica brasileira rica, poderosa, aqui no Brasil, existe uma placa lá dizendo o seguinte: o cristão não sofre. Ou então está assim: pare de sofrer. É a teologia de quem? Ele faz. Porque eles pregam o seguinte: quem tem Jesus não sofre. Quem aceita Jesus não é para sofrer. Quem aceita Jesus não pode continuar no sofrimento, porque se continuar, está em pecado. Se continuar sofrendo, tem alguma coisa errada. Mas como pode contradizer a teologia bíblica que Jesus deixou sobre a face da terra? Jesus disse o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quando você lê a palavra cruz e interpreta verdadeiramente, fazendo uma hermenêutica bíblica, você vai entender que cruz é o que? Sofrimento. Cruz são dores. Cruz é padecer por amor a Cristo. Cruz é você também pagar o preço na face da terra. Então, o justo sofre, o justo paga preço, o justo entra em tribulação. A diferença é que quando o justo está sofrendo, na tribulação, na dor, na angústia, ele tem a certeza de que Jesus está dentro do barco dele, que não vai afundar, que as ondas irão acalmar, o vento também, a tribulação vai passar, porque Jesus está dentro do barco. Ao contrário, o
ímpio, quando cai em sofrimento, ele não tem para quem recorrer. Ou ele abre a porta do coração pelo lado de dentro para Deus trabalhar, ou ele continua ali pagando o preço dos seus pecados, da sua rebeldia, da sua desobediência, da sua incredulidade, porque é assim que a Bíblia diz, é assim que cremos, é assim que pregamos, é assim que é a revelação verdadeira da palavra de Deus. Quando o líder da igreja brasileira evangélica, esse rico e poderoso, diz que o crente não pode sofrer, e se sofre, tem alguma coisa errada com ele está pregando, ele está divulgando, ele está baseado na teologia que ele faz, não é a teologia de Jesus. Jesus sofreu. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O grego diz ego neniketon cosmon. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para o crente: tende bom ânimo, meu irmão, tende bom ânimo, minha irmã, tende bom ânimo, mas no mundo tereis aflições. Você vai ser afligido, sim, você vai chorar, você vai padecer, vai sofrer, vai surgir doenças, vai surgir problemas, tempestade, vai surgir dores. Há uma diferença. Ele está contigo do teu lado. Creia na teologia e naquele detalhe que Jó disse: a imanência de Deus. Ele está do teu lado, cuidando dos mínimos detalhes. O barco não vai afundar. Jesus é contigo. No caso de ele faz, quando apresenta um Deus transcendente, está dizendo que Deus não liga para minúcias e detalhes de seres humanos. Quando nós olhamos para esta lição, a teologia que ele faz, nós encontramos a teologia que ele faz dentro de muitas igrejas. Muitas igrejas pregando isso daí. Pare de sofrer e venha para a igreja. Você não vai sofrer mais. Ora, não é isso que a Bíblia diz. Você vai continuar sofrendo. A diferença é que dentro do teu sofrimento, Jesus vai estar do seu lado. E ali Jó responde para ele, faz de uma maneira bem suave, né? Eles eram os amigos. Vale ressaltar que você precisa aprender a questionar e refutar no campo das ideias. Eu tenho muito medo de crente quando está refutando, porque crente não sabe debater no campo das ideias. Ele debate um assunto, um concorda com uma coisa, o outro concorda com outra. Quando chega lá fora, o crente arregaça a mão e chama o outro para o pau. Já vi isso muitas vezes. Não é assim. Não é bem assim que a gente tem que aprender. Somos alunos eternamente. Então, desde que você não esteja querendo dizer aqui em cima do púlpito: ah, mas o diabo está doidinho para pedir perdão, mas Deus não perdoa. Então, isso é um problema muito sério. Não fale esses absurdos em cima de uma tribuna, de uma igreja, principalmente uma Assembleia de Deus. Pelo amor de Deus, meticulosamente saiba ensinar a palavra de Deus com muita sabedoria, né? Agora, vamos dizer que você esteja debatendo sobre o umbigo de Adão. Adão já nasceu grande. Se já nasceu grande, ele não tinha cordão umbilical. Então Deus fez um umbigo lá, botou o dedo lá no abdômen dele ou não? Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Quando nós estamos refutando essas coisas que não interferem na salvação em Cristo Jesus, temos que ser maduros e inteligentes para debater e refutar só no campo das ideias. Quando termina o culto, a harmonia, o amor e o carinho pelo aquele irmão continua.
Mas o crente, ele se enche de uma razão tão forte, tão insuportável, que só a teologia dele e a interpretação dele é a verdadeira. E quando chega lá fora, ele vem aqui, você mesmo. Vem aqui. Chamamos Paulo lá fora. Não é assim. Nós estamos aqui para aprender Bíblia. A teologia de Elifaz tinha seus exageros? Tinha. Mas quando você analisa em um todo, dá para você tirar muita coisa para aprender de Elifaz, que o Deus transcendente não é um Deus que está junto e misturado com tudo e com todos. Existe uma diferença muito grande sobre a face da terra, olhando para a humanidade no geral. Quando a pastora Eliane gosta muito de frisar aqui,